eu aprendi de que essa nuvem eram os ímpios. Alguns chegam à ousadia de afirmar, pode até ser os demônios que vivem no submundo espiritual, numa outra dimensão, e ali eles estão a nos observar e sempre nos acusar diante de Deus. O interessante é que eu já ouvi até pessoas conjecturar até a cena de um tribunal, Satanás acusando como nuvem de testemunha dos seus demônios ali, testemunhando contra nós, a igreja de Cristo, os servos de Deus. Vamos ler o texto? Está com sua Bíblia aí? Se não está, pega a sua Bíblia e nós vamos ver se essa nuvem de testemunha de Hebreus 12 são os ímpios, são os demônios, ou quem são, se são os nossos parentes, as pessoas lá do seu emprego, os seus vizinhos, alguém da sua parentela. Olha o que diz o texto sagrado. Hebreus capítulo 12. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Vamos para a exegese do texto, para a interpretação correta. Este é o objetivo do nosso canal e é o que vem sendo ensinado em todos os nossos vídeos. Eu ensino, aprendo também e nós crescemos juntos. O que eu quero chamar a atenção aqui de início é que você observe que, na verdade, a palavra portanto, ela é uma conjunção conclusiva. O que é uma conjunção conclusiva, irmão bispo? Uma conjunção conclusiva é uma palavra que é usada, na verdade, para fechar uma frase, concluir um pensamento. É uma palavra que é usada para terminar um raciocínio. Uma conjunção conclusiva é uma palavra que conclui um pensamento. É uma palavra que termina uma frase. O que precisamos entender é que, na verdade, a Bíblia Sagrada, ela, na época em que foi escrita, ela ainda não estava dividida em capítulos e em versículos. É por isso que é bom nós estudarmos e buscarmos conhecimento, tendo ciência de que na época em que a Bíblia foi escrita, ainda não estava dividida em capítulos e versículos. Logo buscamos o entendimento de que a nossa Bíblia foi dividida em capítulos e versículos no início do século XIII, por um homem que na verdade era um bispo e também teólogo, conhecido pelo nome de Stephen Langton. Stephen Langton, no século XIII. Foi ele que deu início a essa divisão da Bíblia em capítulos e versículos. Logo se entende de que o capítulo de número 11, onde está inserido a galeria dos heróis da fé, e o capítulo 12, eles fazem parte de um mesmo diálogo, de uma mesma informação. Ou seja, os dois capítulos estão falando acerca de um mesmo assunto que se inicia no capítulo 11 e conclui-se no capítulo de número 12. Deu para começar a abrir o entendimento aí? Se você observar, você vai ver
que na verdade o texto fala que nós estamos rodeados de uma nuvem de testemunhas. E o interessante é que quando você vai buscar no original a palavra testemunha, você descobre que está diante de um substantivo feminino que traz para nós o entendimento de mártire, ou seja, no original você vai entender martíria, que aponta para a palavra mártire. Quem não sabe qual o significado de mártire? O que é um mártire, irmão bispo? Irmão bispo, explica para mim aí o que significa essa palavra mártir, essa palavra testemunha. No original é mártir? Sim, é a mesma palavra de um outro texto, salvo engano, Atos 1:8, quando diz a palavra de Deus nos diz assim, mas recebereis a virtude do Espírito que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, ou seja, ser-me-eis mártir. Mas o que é mesmo mártir? Mártir, na verdade, é uma pessoa que está disposta a pagar com a sua própria vida em defesa da sua fé, daquilo que ele crê, ou seja, alguém que está disposto a ser morto por amor a Cristo, ao nosso Deus e a sua poderosa palavra. Ou seja, quando você tem acesso a esses conhecimentos e o leque se abre diante de ti, você logo entende que as testemunhas, ou seja, essa nuvem que tão de perto nos rodeia, não tem nada a ver com os ímpios, com os nossos parentes, não tem nada a ver com aqueles que trabalham lá na nossa empresa conosco, estão vendo o nosso dia a dia, nem nenhum vizinho que por acaso esteja observando a nossa vida. Mas sim aponta para os heróis da fé que estão ali inseridos no capítulo de número 11. Então, eles sim são as testemunhas, os heróis da fé do capítulo 11. Então, eles sim são as testemunhas ali que a Bíblia relata e fala que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. É por isso que sempre nós chamamos a atenção daqueles que estão inscritos aqui no nosso canal, para que sempre que lerem um texto, sempre que meditarem em um texto, não esqueçam de estudarem todo o contexto, para que você não pegue um versículo isolado e trabalhe em cima daquele versículo isolado e acabe ensinando uma heresia. Que Deus em Cristo fale mais forte, mais claro, mais objetivo ao teu coração. Não esquece de deixar o like e aquele comentário abençoado, para que nós possamos interagir, para que nós possamos estar bem mais próximo. Você fala comigo, eu falo com você e nós batemos aquele papo abençoado. Deus abençoe grandemente.